Honra, com muita alegria, esse humanista, escritor, palestrante internacional, bacharel em Direito, graduando em Psicologia, pós-graduado em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrando em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e juiz de Direito. Senhor Haroldo Dutra é um estudioso de temas importantes da humanidade. Há mais de 2 décadas, como filosofia, psicologia, habilidades socioemocionais, espiritualidade e literatura grega. Muito obrigado, seja mais uma vez bem-vindo ao Senado Federal, né? E o senhor tem aí 10 minutos, ou com a tolerância desse presidente também aqui, para fazer uma palestra para a gente. Muito obrigado. Senador Luiz Eduardo Girão, presidente e requerente dessa sessão de homenagem ao médium Francisco Cândido Xavier, senador Isalci Lucas, em nome de vossas excelências, eu cumprimento a todas as senadoras, a todos os senadores dessa casa, querida Marta Antunes, uma mulher na vice-presidência da Federação Espírita Brasileira. Em nome dela, eu cumprimento a toda a mesa, a todas as federativas, a todas as casas espíritas. É uma alegria ter uma mulher tão inteligente, tão devotada. Em nome dela também eu cumprimento a todas as mulheres, inclusive a minha esposa, minha mãe, minhas filhas. Eu não tenho a menor pretensão de encerrar essa homenagem a Francisco Cândido Xavier com algumas palavras, porque meu desejo é que essa homenagem perpetue. Eu venho aqui na qualidade de um jardineiro, pedindo permissão a todos que me antecederam, que eu possa colher da fala de cada um deles uma rosa, e que eu consiga montar um buquê de tudo que foi falado e oferecer esse buquê de rosas ao nosso querido Chico Xavier. Então, muito feliz dessa oportunidade, dessa síntese, eu gostaria de destacar 3 coisas. Quando nós nos aproximamos de um ser humano, de uma comunidade, de uma instituição, de uma causa, é muito comum que nos impressionemos com os ideais, com as propostas, com os projetos, com os planos, os propósitos. Isso nos atrai, isso define a nossa afinidade, a nossa adesão àquela pessoa, àquela causa, àquela instituição. Mas veja que isso é o primeiro passo, porque não raro, em convivendo com aquela pessoa, não raro, em participando daquele grupo, daquela comunidade, nós nos decepcionamos, porque percebemos que aqueles ideais, que aqueles valores se resumem à retórica, a discursos que usam muito bem a palavra, porque nós somos muito habilidosos com as palavras. Nós fazemos discursos convincentes, discursos convincentes que levam as pessoas a assassinarem as outras, discursos convincentes que levam uma nação a abrir mão dos seus mais caros valores, discursos convincentes que podem comprometer uma vida. Então,
é na convivência, é observando a conduta no cotidiano, que nós temos o verdadeiro encontro com um ser humano, com uma causa, com uma comunidade. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Francisco Cândido Xavier é o comportamento. Ele é a conduta. Alegria, humildade, espiritualidade, religiosidade, respeito aos outros seres humanos, não estavam apenas nos ideais de Chico Xavier, não estavam apenas nas palavras de Chico Xavier. Todos nossos queridos amigos e amigas que me antecederam aqui, ressaltaram de forma muito feliz os exemplos belíssimos de vida do Chico. Porque no final das contas, nós queremos usufruir da conduta das pessoas, do comportamento delas, de como elas nos tratam, de como elas agem quando ninguém está vendo. E nesse ponto, nós gostaríamos de registrar, porque estamos falando do Senado da República. Um canal oficial está transmitindo essa homenagem. Eu peço então licença, com muita educação, porque nós estamos entrando em lares do Brasil, lares judeus, muçulmanos, lares católicos, lares evangélicos, lares espíritas, lares de pessoas que não têm crença religiosa, mas que nem por isso deixam de ser boas pessoas. Eu peço licença para dizer que Francisco Cândido Xavier é o cristão vivo. Chico Xavier é tudo que a gente mais acredita do exemplo de Jesus e do cristianismo. É tudo que a gente quer que se concretize na nossa vida, na nossa família, na sociedade. Ele é exemplo, não só discurso, não só movimento religioso. Movimento religioso nós podemos fazer. Nós podemos fazer movimentos religiosos para ocupar todos os espaços políticos, todos os espaços públicos dessa nação. Mas se a nossa conduta não exalar cristianismo vivo, de que adianta? De que adianta um Senado repleto de cristãos, se os exemplos do cristianismo não estiverem nessa instituição, ou em qualquer outra? Chico, portanto, é o exemplo. É o que nós estamos buscando. No final das contas, nós queremos pessoas que respeitem umas às outras. No final das contas, nós queremos pessoas vivendo com dignidade. No final de tudo, nós queremos uma nação mais fraterna, mais unida, mais igualitária, uma nação mais justa, uma nação mais pacífica. No final, todos queremos isso, todos nós. Todos queremos essas mesmas coisas. As divergências estão nos meios. Como chegarmos lá? E eu gostaria então de encaminhar para a terceira parte do exemplo de Chico Xavier, do como. Como atingir isso? Como alcançar esses sonhos que todos temos? Todos nós, nação brasileira, todos nós, cidadãos do mundo,
Como alcançar? E eu me permito, depois de tantos casos belíssimos contados pelo Nazareno, mas eu preciso contar isso porque senão ele não se encaixa no que eu tenho para dizer aqui. Chico Xavier foi a um lugar que vende verduras e frutas. Lá em Minas a gente chama de sacolão. Tem alguns lugares que chamam de verdurão, por isso que eu não quero dar nome. Mas é o lugar que vende frutas, legumes e verduras. E ele começou a escolher tomates. E uma pessoa estava olhando, porque tem sempre alguém olhando. Pode ser que a pessoa não tenha corpo físico, mas ela está olhando. E ele colocava um tomate bom, escolhia um tomate bom, e colocava na cestinha dele. E depois pegava um ruim. Aí ele escolhia um bom, colocava na cesta, depois um outro ruim. E é claro, a senhora que estava vendo aquilo, se coçou de curiosidade. Não aguentou. Chegou: Chico, bom dia. Bom dia. Isso foi em Uberaba. Quem me contou foi a senhora, foi a própria. Está tudo bem? Né? Tá tudo bem, né? Com a cabeça, né? Tá tudo bem. Então, por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? Ele falou: minha irmã, se eu pegar só os bons, vai ficar só ruim para os outros. Então, se nós estamos buscando nessa nação, nesse país, se nós estamos buscando em nossas vidas individuais, se nós estamos buscando em nossas famílias, igualdade, liberdade, prosperidade, fraternidade, respeito, felicidade, dignidade, por que querer todos os tomates bons? Eu tenho meu corpo, eu não dou meu corpo para ninguém, não empresto meu corpo para ninguém. Não empresto meu útero para ninguém. E como é que nós vamos nascer? Nós vamos nascer como? Se alguém não emprestar o útero. Eu agradeço minha mãezinha todo dia. Analfabeta, empregada doméstica. Se não fosse o útero dela, eu não estaria aqui. Então, se eu pegar todos os tomates para mim, veja, não estou dizendo para você pegar todos os ruins para você, não. Não estou pedindo, o Chico não está pedindo isso. O Chico está pedindo para você pegar os bons, mas deixar bons tomates também para os outros. Então, você pode comer, mas não desperdiça, deixa para o outro também comer, né? Você pode usar a natureza, não precisa destruí-la. Deixa também para as futuras gerações. Nós podemos morar bem, mas vamos ter um ambiente urbano que seja bom para todos. Veja, será que a gente não podia dividir? Metade de bons tomates, metade de tomates, mais ou menos, para que todos possam ter pelo menos metade dos bons tomates. E isso vale para tudo. Todas essas causas que o senador tem lutado com tanto ardor, poderiam ser resumidas nessa história dos tomates. Porque no fundo é isso. No fundo é isso. Eu quero todos os tomates bons, eu quero todos os lucros, todos os tributos, todo o dinheiro que possa gerar, mesmo que para isso eu provoque a destruição de famílias numa comunidade inteira, com um projeto que só gera lucro. E que é um desastre social. Então veja, nós temos em direito um princípio que inspira o direito. O direito não é só o que você proíbe, o que você permite. Quando você proíbe algo ou quando você permite algo, você está declarando os seus valores. Quando eu proíbo algo do ponto de vista legal, eu estou dizendo,
nós não compactuamos com esses valores. Por exemplo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nos persas, na Mesopotâmia, crianças que nasciam eram atiradas no rio. Crianças eram levadas a sacrifício, queimadas, em rituais religiosos. Quem teria coragem de vir aqui nessa tribuna defender o oferecimento de crianças para serem imoladas em ritual? Quem? Porque esse não é um valor. Então, quando nós discutimos, e veja, essa é uma casa legislativa, quando nós discutimos o que proibir e o que permitir, nós estamos declarando valores. E uma nação não vive sem valores. Os valores são os alicerces. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? O que nós queremos inspirando nossas vidas? Eu termino dizendo o seguinte: eu quero que essa homenagem se perpetue. Eu quero que essa homenagem se perpetue nas nossas memórias, nos nossos corações, nos corações de todos que nos ouvem. Por quê? Porque eu sonho com um Brasil, eu sonho com a família, eu sonho com a minha vida, florescendo os valores de Chico Xavier. Eu sonho que os valores da não violência, do pacifismo, que os valores do amor ao próximo, que os valores da fraternidade, que os valores da gente se deslocar para debaixo das pontes, imobilizando para que os moradores de rua possam comer. Isso não é dividir os tomates. Eu não preciso ficar com todos os bons para mim. Eu sonho com uma nação em que os valores do respeito ao outro, ou como foi dito aqui, da sensibilidade à dor do outro, da sensibilidade ao que o outro está passando. Eu sonho com uma pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu sonho com esse país abraçando esses valores. Entender conversando, chegar a soluções com base no diálogo enérgico, mas respeitoso. As ideias podem se chocar, os seres humanos nunca. Por quê? Porque nenhuma ideia vale uma vida. Nenhuma ideia vale uma vida. Por que nós defendemos o não suicídio? Porque nenhuma ideia vale uma vida. A ideia que você tem de se matar não vale a sua vida. A ideia que você tem não vale a vida do outro. Não vale matar o outro por uma ideia. Então, que essa homenagem ao Chico se transforme na homenagem mais gostosa que ele gostaria de receber. E é tão curioso, porque eu falo aqui dessa tribuna, mas tem uma maquete dele ali olhando para mim, está na porta, ali colocaram uma maquete do Chico, e é real, porque ela está num lugar escuro, eu olho daqui, e é como se o Chico estivesse de pé ali me olhando. Então, a maior homenagem que ele gostaria era andar por esse país, vendo os valores que ele tanto amava sendo praticados, principalmente pelos espíritas, a começar pelos espíritas. Os valores.
que nós possamos, sim, ardentemente, corajosamente, mas sem nenhum tipo de violência, qualquer que seja, voltar aos valores dessa nação. Aos valores. É isso que o Chico deseja. E se nós fizermos isso, acredite, será a maior homenagem a ele. Obrigado, Chico, porque você mostrou que é possível. É difícil acreditar num discurso apenas, mas você, Chico, mostrou que é possível. Que esses valores são reais e que eles podem ser praticados com simplicidade por qualquer um de nós. Senador, muito obrigado pela oportunidade. Eu não vou nem despedir, porque eu quero que essa homenagem não acabe nunca. Nunca. E que a gente possa, com muita serenidade, porque esse será um ano difícil para essa nação. E não é à toa que nós estamos aqui homenageando o Chico. Seria muito bom. E os valores cristãos vividos por Chico Xavier inspirassem todos os cristãos desse país. Inspirasse todos nós, independente de ser cristão, todos nós, seres humanos, a fazer um 2022, fazer um país que volte a ser a pátria do Evangelho. Obrigado. Muitíssimo obrigado, meu irmão, meu querido Haroldo Dutra. É um conceito fundamental nesse dilema que a gente vive em 2022, né? Nós podemos ser adversários no campo da política, é natural isso, mas jamais inimigos. Isso vale para tudo. E vai ser um esforço muito grande, não apenas com oração, mas com ação, que a gente vai precisar ter pela paz aqui no Brasil, nesse ano de 2022. Eu queria dizer que nós estamos com 2.000 pessoas só no YouTube assistindo, não fizemos praticamente divulgação desse evento, 2.000 pessoas assistindo, fora os brasileiros que estão nos ouvindo e pessoas de fora que estão nos ouvindo pela TV Senado ao vivo, pela Rádio Senado, pelas outras redes sociais aqui da casa. Então, de alguma forma a mensagem está chegando e como a gente sabe que nada acontece por acaso, não existe coincidência, alguém vai estar, em algum momento pegou alguma frase, algum sentimento aqui e esse é um dos motivos também dessa sessão solene, levar um pouco de luz, de paz, de esperança, de fé, de paciência, de resiliência, para que a gente possa, todos nós possamos nos dar as mãos e superar esse momento delicado. Mas tudo passa, como diz o Chico Xavier, tudo passa. O Luciano Klein, que é presidente da Federação Espírita do Ceará, também está acompanhando, mandou uma mensagem para a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Antes de passar a palavra para o nosso querido irmão, senador Exalci Lucas, aqui do Distrito Federal, que ficou desde o início da sessão, está acompanhando, está aqui atento, participando, presidiu essa sessão histórica aqui. Antes de passar a palavra para ele, eu tenho obrigação de agradecer aos funcionários também dessa casa, né? As pessoas que estão na direção também, que nos propiciaram ter esse momento. O Gustavo Saboia, que é o secretário-geral da mesa, a Ilana Trômbica, diretora-geral do Senado, a Érica Seolim, diretora de Comunicação Social do Senado, Érico Gonçalves, diretor da TV Senado, a Secretaria-Geral da Mesa, a Sabrina Nascimento,
o José Roberto Leite, o Ivan Furlan, a Ludmila Fernandes, a Renata Leão, o José Antônio, Zezinho, o Sérgio Bonifácio, o Emanuel Gomes, o William Batista, Wagner Porto, Joedson dos Reis, Manuel Alexandre, Rafael Santos, Silvânio Mendes, Wesley Teixeira, Gabriel Pereira, Jaerson Dias, Fábio Santos, do Prodazem, o Sóstenes de Paula, Vinícius Noleto, Douglas Paixão, da Secretaria de Polícia do Senado Federal, Lívia Soares, Gilberto Nassif, Itamar Costa, Paulo César Faria, da Secretaria de Relações Públicas, Tiago Aquiles, Cristiana Garcia, Kívia Gomes, Ramena Romero, Priscila Flores, Giane Cardoso e do SENAC. O Jeová, o Josimar Marques, Claudinei Vieira, Adilson da Silva, Lucas Lopes, Luciana Viegas, Magda Baria, Rosilda, Enéas, Irei e Edna. Então, passo a palavra com muita honra e alegria, agradecendo de coração, senador Exalci, porque o senhor está aí extremamente atento e muito solícito aqui com essa nossa sessão que, para nós espíritas, né, cristãos, é um momento muito importante, que é um grande pacifista da humanidade, no momento de sombras que a gente vive, ele traz luz. Eu não posso também deixar de registrar que tanto o senador Regufe, aqui do Distrito Federal, como a senadora Leila, me ligaram, tentaram vir aqui para a sessão, tentaram participar, mas infelizmente a agenda não permitiu, né, algumas situações, inclusive pessoais. Estamos orando e rezando para que dê tudo certo. Senador Exalci Lucas, muitíssimo obrigado. O senhor tem aí o tempo que desejar para fazer as considerações finais aqui desse momento inesquecível que a gente está vivendo. Senador Girão, primeiro quero mais uma vez parabenizar pela iniciativa. Se ficássemos aqui mais algumas horas, ficaria com o maior prazer. Foi uma tarde muito gostosa, né? Com muita palestra, muita fala, né? De muita paz, de aprendizagem. Eu reconheço muito o trabalho que é feito pelos nossos amigos aqui de Brasília, do Brasil, mas acompanho mais aqui em Brasília, então não posso deixar de ressaltar aí o belo trabalho da Andréa Salles, que é uma guerreira com relação à questão da dependência química, e ela falou muito bem, e a gente precisa ter argumentos para conquistar os votos no plenário. Você sabe que há uma expectativa, há uma grande fala e convencimento com relação à necessidade de tratamento de saúde. Mas o que ela disse aí foi muito interessante, que é importante os senadores entenderem, né? Que basta a garantia de que o remédio será fornecido. Não necessariamente tem que plantar aqui no Brasil a maconha. Então, são esses argumentos, são essas falas que ajudam muito no convencimento, e você sabe disso, né? É muito importante a gente reconhecer o óbvio, falar bastante didático, pedagógico, e essa fala dela ajuda muito nos argumentos que nós poderemos usar aí numa votação, se ocorrer agora, não sei, é possível até que seja pautado, mas esse argumento é muito interessante. Mas eu quero saudá-la e parabenizá-la pela luta constante da guerra contra a dependência química. Eu que participei de vários programas com ela aí e quero parabenizar. É evidente também, né, cumprimentar o Adilson e o Paulo Maia e o Nazareno, que são aqui do DF, né, pelo trabalho social, né, pelo trabalho de doação, né, pelo trabalho realmente de caridade, né, que é feito. Eu fico imaginando, se não fosse o trabalho das igrejas,
né, dos cristãos com relação a esse período da pandemia, né? O governo não tinha a mínima condição de fazer, e a diferença também do trabalho, né? Quando as igrejas fazem, e aí eu, né, tenho trabalho também dos evangélicos, dos católicos e dos espíritas, é diferente o trabalho social, né? O pessoal faz com o coração, com a alma, totalmente diferente do governo, que praticamente faz por obrigação, quando faz, né? Então, eu não poderia deixar de cumprimentar, agradecer em nome da população de Brasília, né, o trabalho que foi feito aqui no Distrito Federal por essas instituições. Então, mais uma vez, agradecer, dizer que é uma honra muito grande. E eu também sou mineiro, né? Então, conheço aí, tem vários mineiros aí também, né? O reconhecimento do Chico Xavier, que foi realmente um homem exemplar, né? Então, parabenizo e agradeço aí, né, a honra de ter presidido parte da sessão. Um abraço a todos e parabéns, Gerão. Conte comigo, estou lá aqui também, o gabinete disponível, né, no 11º andar, à disposição de todos, né, como sempre, e na liderança do PSDB. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, querido irmão Isalci. Você que eu sou testemunha aqui, que é um dos senadores que mais trabalham nessa casa, está aqui de segunda a sexta-feira, sempre muito atuante, é impressionante. Eu queria me caminhar aqui para o encerramento, a gente vai fazer uma prece, né, de encerramento aqui para agradecer a oportunidade, mas eu não poderia também deixar de agradecer a Késia Farias e os demais, ela que é diretora de taquigrafia daqui da casa, da taquigrafia, e os demais taquígrafos. Aqui eu queria agradecer também o Geraldo Campetti, grande Geraldo Campetti, também está aqui conectado, acompanhando essa sessão histórica. Geraldinho, a gente daqui a pouco vai encerrar aqui a sessão, mas eu queria dizer para você que eu conversei com o Ademar, né, que você me passou o contato. Nós vamos fazer algumas audiências públicas importantes aqui, eu gostaria de ter sua presença, porque a gente está vendo uma das bases do Espiritismo, né, é a questão também, as premissas da pluralidade dos mundos. E a gente está vendo acontecer aí, inclusive os Estados Unidos abrindo os seus arquivos secretos, chamando religiosos para serem ouvidos sobre a vida em outros planetas, sobre o contato com inteligências até então desconhecidas que estão em outros espectros que a gente não conhecia, né? Então, a questão dos extraterrestres é algo que a gente precisa estar atento, porque era muita pretensão nossa estar sozinho nesse universo, né? E está começando a aparecer cada vez mais. Nós vamos fazer uma sessão, estamos construindo juntos uma sessão para ouvir autoridades nesse sentido aqui no Brasil, que teve muitos casos, a Operação Prato, muitos casos aqui no Brasil que a gente precisa resgatar. Lá em Minas Gerais teve também, né, o caso lá em Varginha, e vários outros, evidências já provadas cientificamente, algo com base na ciência. Nós vamos ouvir cientistas aqui, estudiosos do assunto. Também vamos fazer uma sessão que vocês ficam convidados, vai ser esse ano, uma sessão sobre constelação familiar, uma sessão também sobre medicina e espiritualidade. Dr. Sérgio Felipe é um dos palestrantes que vem aqui falar sobre medicina e espiritualidade. O vegetarianismo também, nós vamos fazer uma sessão sobre isso. E a questão de um vício que a gente não está se percebendo com os nossos filhos, nós mesmos, o vício digital, né? Não apenas daqueles joguinhos, mas a dependência da questão de rede social, por exemplo, né? O que é que isso, de alguma forma, impacta na saúde mental nossa e diante de problemas emocionais que podem vir mais na frente. Eu quero convidar nesse momento para fazer uma prece aqui, e tem uma surpresa no final, quem está nos aguardando tem uma surpresinha pequenininha no final, mas agora tem uma prece que quem vai fazer é a nossa querida Marta Antunes,
fazer uma prece nesse momento aqui para a gente agradecer a essa oportunidade. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao final dessa maravilhosa tarde, momentos de muita emoção, de muitas vibrações, mas eu gostaria de, antes de fazer a prece, pedir ao senador Eduardo Girão que me permitisse fazer 2 comunicados. O primeiro é que a Federação Espírita Brasileira está iniciando, essa semana, uma homenagem, e que essa homenagem se chama O Ano Chico Xavier, lembrando com saudade, com gratidão, os 20 anos da sua desencarnação. E o outro relato que eu queria fazer é que, durante vários momentos da reunião, e o Paulo também, o nosso amigo Adilson aqui também, e eu falei para o senador também começou a sentir, nós começamos a sentir um aroma de jasmim no ar. A vantagem de termos deficiência física, no meu caso auditiva, é que um outro sentido ele se desenvolve. No meu caso, é o olfato. Tem muito desenvolvido o olfato. Eu falei, mas será que não são essas flores que estão aí na frente? Tem muitas. Aí eu começo a sentir o cheiro da margarida, tem lírio, eu começo a sentir, eu consigo separar o cheiro. Mas aí eu resolvi fechar, ia e voltava durante várias horas, aquele cheiro de jasmim. Teve um determinado momento que eu fechei os olhos, e na minha tela mental apareceu aquele jasmim muito comum em Minas Gerais, eu acredito que no Brasil inteiro deva ter. Inclusive, na minha casa tem. Aquele jasmim de flor branca, pequenininho, trepadeira. Eu tenho a impressão, não tenho certeza do que eu vou falar, que era uma flor preferida do Chico. Então, ele nos envolveu, ele se fez presente não só pela nossa percepção espiritual, pelas vibrações amorosas. Em vários momentos, nossos olhos encheram de lágrimas, a gente sentia essa proximidade, mas também através de uma manifestação de efeito físico que me lembrava daquelas reuniões lá no Grupo Espírita da Prece, que eu presenciei várias vezes isso, inclusive quando Maria Dolores transmitiu através da psicografia dele, uma belíssima história chamada A História de um Violino, que, se não me engano, ela foi publicada pela editora GM, Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo, em São Paulo. Durante a transmissão dessa mensagem, o ambiente foi inundado por aquele cheiro de mata, quando a gente entra na mata, na floresta, e que como que tivesse acabado de chover, aquele cheiro, aquele aroma, e o tempo todo, a gente chegou até a fechar os olhos, aquela multidão lá no Grupo Espírita da Prece. Olha, o cheiro de jasmim chegando de novo. E depois acabou aquele perfume, houve ao ocorrer outras mensagens, e na hora que o Chico foi ler a mensagem, que nós ficamos sabendo que era a história de um violino, transmitida pelo Espírito Maria Dolores, começou de novo aquele aroma que inundava todos nós. Então, queremos agradecer por essa oportunidade, por esses momentos muito felizes, muito mesmo, que serão inesquecíveis e marcarão nossa vida para sempre, aqui e além. Então, vamos orar agora. Amado Mestre Jesus, querido Senhor da nossa vida, nosso Messias, nosso guia e guia e modelo da nossa humanidade. Com imensa gratidão, com a alma transbordando de felicidade, em nome de Deus, nosso Pai Celestial,
o nosso Criador Supremo. Chegamos ao final desse encontro, que a palavra feliz não expressa a extensão dos nossos sentimentos, das nossas percepções. Chegamos ao término de uma reunião, de uma homenagem. Mas o nosso amor, a nossa gratidão, permanece para sempre. Que possamos juntos, todos aqui presentes, fisicamente, à distância, encarnados, desencarnados, possamos aprender com esse exemplo de amor ao próximo, de amor a Deus e de amor ao próximo, que é o Chico Xavier. Que ao pronunciarmos o seu nome, ao citar os exemplos da sua vida, suas histórias, a grandiosidade do seu mediunato, que possamos nós, por nossa vez, aprendamos a nos unir mais, a construir pontes de entendimentos entre nós. Nós estamos carentes desse tipo de construção. Que possamos aprender a não apontar dedos, mas voltar para dentro de nós mesmos, como ele fez, e compreender as nossas imperfeições para que possamos transformá-las em virtudes. É isso que mais desejamos, que sob o amparo do teu amor, Jesus, dos mensageiros celestiais, desse Espírito benfeitor que é o Chico Xavier, possamos, nesse momento, hoje e sempre, Senhor Jesus, contribuir na construção de um mundo melhor. Assim seja. Amém, assim seja. Muito obrigado pela prece. Peço desculpas porque sou o sinal que é automático, né? Mas lhe agradeço demais. Antes de entregar a surpresa que a gente prometeu, encerramento dessa sessão, olha só, Francisco, como não foi por acaso essa sessão ter sido adiada tantas vezes. Eu não sabia eu não tinha me atentado para esse detalhe. 20 anos da desencarnação de Chico Xavier, comemorada justamente em 2022. Então, a sessão que estava programada para ser feita em 2020 foi adiada e foi justamente no ano dos 20 anos. Olha só as coisas, né? E tem uma questão, que é a questão 932 do Livro dos Espíritos, que também é outra que muito me estimulou para estar aqui servindo no Senado Federal, as causas do Cristo. E essa questão diz o seguinte: por que o mal prepondera sobre a terra? Por quê? Aí vem a resposta dos Espíritos, que é parece um telegrama. Diz o seguinte: porque os bons são tímidos. Os maus, eles são audaciosos, intrigantes. Quando os bons quiserem, eles dominarão a terra. E aí outro grande pacifista que viveu praticamente uma boa parte do período que Chico Xavier, são contemporâneos na idade, Martin Luther King dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Vocês têm dúvida que a maioria dos brasileiros, a maioria da humanidade é composta de pessoas de boa índole, trabalhadora, honestas, íntegras? Não. Mas muitas vezes, pela timidez nossa, e aí eu faço um convite,
a quem está aqui no plenário, a quem está nos assistindo em casa, que se sentiu chamado, venha para a política. A política humana, a política é a forma mais poderosa de você poder fazer o bem, a justiça social. Então, esse convite eu quero deixar no ar, porque a gente precisa renovar cada vez mais o Brasil. A última citação que eu faço. Edmund Burke, um grande estadista, Rabelo, irlandês, dizia o seguinte: o mal só triunfa porque os bons cruzam os braços. Olha só a sincronicidade dessas frases que vem nos convidar para o serviço, para tomarmos as rédeas do nosso país. Eu vou agora pedir à secretaria para colocar um vídeo, que é o vídeo de encerramento dessa sessão. Vocês podem considerá-la como encerrada depois da mensagem passar. Eu já fico aqui só esperando terminar para declarar a sessão encerrada após esse vídeo. Prestem atenção. Muito obrigado. No começo ele está sem áudio, mas é porque tinha uma música que tinha problema de direitos autorais. Então mas logo na sequência tem a surpresa. Na sequência da música, não é isso? Então, perdão. Na sequência das imagens, aí tem áudio depois. Tá bom. Aconteceu um probleminha, isso faz parte. Eu peço só para voltar na hora que o homenageado vai falar de um vídeo que ele faz uma prece final. O vídeo quando começa a legenda, ele começa a falar. Quando começa a legenda, ele começa a falar. Você está vendo aí, né? Então, eu peço desculpas a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo não entendeu bem, tem um vídeo que estava no ar, mas pela questão dos direitos autorais da música, teve que cortar. Agora a gente vai ouvir apenas a parte que está com a prece do Chico Xavier. Queria só confirmar se é a prece do servidor. De Emmanuel, expressada, dita pelo próprio Chico Xavier. Ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dá-nos força
para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Muito bem, muito bem. Acabei de receber uma mensagem aqui do presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. Olha só a simbologia, o nome dele é Fabiano, está acompanhando. Muito obrigado pela audiência e a todos vocês, muitíssimo obrigado. Muita luz, muita paz nesse final de semana. Eu sempre gosto de dizer, encontre a família, abrace. É hora de seguirmos com muita tranquilidade e esperança que vai dar tudo certo. Gratidão a todos que ajudaram a fazer a parte dessa sessão, que ajudaram a fazer essa sessão, aos palestrantes que aqui generosamente vieram, ficaram conosco até hoje, as pessoas que estão no plenário aqui, os palestrantes virtuais também, e a todo o povo brasileiro que de alguma forma acompanhou, ou toda ou uma parte dessa sessão. O senador Isalci Lucas, que continua ainda conectado, muito grato mesmo, senador, e enquanto a gente vai, eu declaro, encerrada essa sessão, nós vamos ter a canção Prece do Amor, interpretada pelo cantor Lânio Silveira Tomás. Tivemos 3 preces, vamos ter 3 preces aqui, né? A prece na nossa querida Marta, a prece do próprio Chico e uma canção feita especialmente pelo Lânio Silveira Tomás. E eu, nesse momento, né, peço apenas que deixe a música para acabar a transmissão, mas eu declaro encerrada essa sessão. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
quem esteja seguindo, nosso bom Deus te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Foi uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Muita paz. Obrigado a você, senador.